Soraya Almeida, e vão ser marcados pela palavra de Deus em nome de Jesus. Bem, ela é a melhor pastora que eu conheço, viu? É a melhor. Amém. Graça e paz, queridos. Meu tempo aqui, eu vou começar agora, hein? 12h08, então eu tenho até 12h40, porque eu sou mulher. Entendeu? Sou mulher, não é isso? Não é, pastor? Não, até 38, então. Amém. Vou pular a parte de muita apresentação, senão eu não consigo passar tudo que eu tenho para passar. Mas está sendo uma bênção essa manhã. Espero que você consiga aí absorver essa ministração de meia hora. É dinâmico. E aí a gente consegue absorver mais. Eu quero falar com você características essenciais para um líder de célula. Mas não é só para um líder de célula, porque nós temos aqui obreiros, temos discipuladores. É uma característica essencial para um líder, para um homem de Deus que tem uma função a cumprir, que é o propósito do Senhor. Amém? O primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre integridade. Pode colocar tudo, tá? Eu, lendo aqui o meu PowerPoint, me lembrei de uma palavra que eu ministrei na semana passada para as pastoras da supervisão no nosso discipulado. E eu falei justamente sobre integridade, sobre responsabilidade, seriedade com o reino de Deus. Então, antes de eu falar sobre esse ponto, eu quero ler com você um versículo bíblico que está lá em Tito 2,7, que expressa bem esse ponto, que diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. No ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia e irrepreensível para aqueles que se opõem a você. Fiquem envergonhados por não poderem falar mal de você. Quando você é alguém íntegro, alguém sério, alguém ético, alguém de responsabilidade, alguém de caráter aprovado, você fecha a porta do diabo de alguém se levantar para falar mal de você. Então, um líder de célula, ele deve ser um exemplo a ser seguido. Ele deve ser alguém íntegro nas suas responsabilidades, na sua função. A integridade diz muito a respeito de nós, do tanto de Deus que há em nós. Sabe, é o seu bem mais precioso depois do Espírito Santo. Porque se você é cheio do Espírito de Deus, você é íntegro. O que é ser uma pessoa íntegra? É uma pessoa de palavra, é uma pessoa que fala que vai fazer a célula e ela faz no dia e no horário correto, ela não fica mudando a célula toda hora. É alguém que sabe que precisa cumprir com o que a palavra diz, no que diz respeito ao dízimo e à oferta, e ela é dizimista, como o pastor Anderson compartilhou. É alguém que sabe seus compromissos e seus horários e chega na hora. É alguém coerente que pratica aquilo que ensina. É falta de integridade você ensinar algo que você não pratica. Entende? Então, integridade se adquire sendo coerente com os seus princípios. O princípio de Deus, ele precisa ser praticado a começar por você. Porque às vezes você está aqui, você reclama de algo da igreja, ou de alguém, ou da sua liderança, mas o seu comportamento é parecido ou pior. Você não pode exigir algo de alguém se você não é o primeiro a praticar. Então, isso é integridade. Se você ensina acerca de compromisso, você é alguém compromissado. Se você ensina acerca de aliança, você é alguém aliançado. Se você ensina acerca de discipulado, você é alguém que tem prazer no seu discipulado. Isso é integridade. É o que diz aqui em Tito. Você é um exemplo no ensinar. Você é íntegro, você é sério com o reino de Deus. É isso que o versículo diz. Para quê? Para que ninguém tenha motivo para falar de você. Porque é muito ruim você chegar numa célula e saber que os irmãos têm falado de você e com motivo. O seu coração fica ruim e você fica com dificuldade de fluir. Porque o diabo coloca acusação no seu coração. E se você não tem se comportado dessa maneira, se nós não nos comportamos dessa maneira, qual que é a maneira para ajustar isso? Se arrepender e pedir perdão e recomeçar. Como o pastor falou, aqui é uma boa oportunidade para você reavivar a função. Para você trazer uma reciclagem da função para a sua vida. Amém? Então, que você possa ser alguém
íntegro na casa do Senhor. Alguém sério, sabe? Nós estamos aqui para gerar uma liderança forte em Cristo. Uma liderança que se parece com Cristo. Esse é o desejo do nosso coração. E o primeiro passo é você ser íntegro. É você ser sério. É você se temer, sabe? Ter prazer no Senhor. Isso é a vontade do Senhor. Amém? Ponto 2. Bom para as mulheres. Paciência. Para as mulheres e para os homens também. Olha o que diz lá em Provérbios 14, 29. O longânimo, ele é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Sabe, queridos, paciência é um fruto do Espírito para nós. E o melhor lugar para você praticar, pastor Luiz estava ministrando quinta-feira sobre eternidade. E ele falou, para você desfrutar da eternidade de Jesus na sua vida, da eternidade de Cristo, você precisa passar pelas suas dificuldades. Você não pode abrir mão do irmão que leva você a gerar paciência. Você não pode abrir mão, olha aqui para mim, do irmão que trata você. Mas qual que é a nossa atitude, na maioria das vezes? Que esse irmão saia logo da minha célula. Eu estou sem paciência com ele, eu não aguento mais. Ou então o irmão chega, você já está tão de saco cheio do irmão que você é duro. Que você é ríspido em falar com ele. Sabe, você solta palavras de agressividade, de ofensa. Isso serve para nós, quanto líderes de célula, mas serve para você, esposa, dentro da sua casa. Serve para você, marido, para com a sua esposa, para com os seus filhos. Você precisa ser alguém que tenha a paciência de Cristo, que é longânimo. Sabe, se o irmão falhou, perdoa ele. Não estou dizendo que você não vai ensinar, que você não vai corrigir. Sabe, mas você não deve ficar gritando, se alterando, ficando de mal, ficando mal-humorado. A gente vê pessoas hoje sem paciência, que fecha a cara, que não fala, que não conversa. Não, o seu papel é investir. Nada melhor que o acompanhamento de pessoas para gerar mais paciência nas nossas vidas. Então, quando você decide amar, quando você decide ter paciência, você se permite ser trabalhado. Porque se esse irmãozinho sair, outro vai chegar pior. Porque o Senhor não pula o que Ele quer fazer na sua vida. Ele não pula. Se há um propósito desse irmão te tratar, e você abrir mão, outro vai vir. Nós estamos cuidando da ovelha do Senhor, para que elas não desgarrem do rebanho. O que exigirá de nós? Paciência. Sabe, queridas, a melhor maneira de você ensinar é você sendo alguém que ouve. Na medida que você ouve, você absorve, você ensina. Quando você não quer nem ouvir, e você já age por impulsividade, com falta de paciência, você não consegue transmitir o Espírito de Cristo. Por quê? Porque Cristo, Ele nos ouve. Quando você vai orar, o Senhor está te ouvindo. Sabe, quando você vai falar suas reclamações para o Senhor, Ele tem paciência com você. Ou só eu que falo as minhas reclamações para o Senhor? Então, da mesma maneira, você deve trabalhar com o irmão, tendo paciência. Se o irmão fala que vai fazer e não faz, creia que ele vai fazer. Sabe, eu sou uma pastora que pelo menos as que andam bem perto de mim aqui no prédio, eu acompanho ali na unha. Mas o fato de eu acompanhar ali bem perto, não quer dizer que eu estou sem paciência. Quer dizer que eu estou acompanhando porque eu quero um resultado. Mas se você acompanha na unha, e a sua paciência está na tampa, e se a pessoa não faz, você vem com agressividade, ou com uma palavra dura, isso já não é uma maneira de ensinar. Você precisa ser alguém que acompanha a ovelha do Senhor com paciência. Crendo que o Senhor é poderoso para fazer. Porque sem paciência não tem vida cristã. Não tem, irmão, porque tudo enche nosso saco. Não é verdade? Tem coisas mínimas que às vezes enchem o nosso saco. Então, se você não trabalhar esse fruto do Espírito na sua vida, você vai ter dificuldade no seu ministério. Amém? Terceiro ponto. Criatividade. Seja criativo para ensinar suas ovelhas. Pergunta para as tias dos kids como que funciona para ser criativo. O Senhor nos dá uma mente criativa. Sabe por que esse ponto é importante para um líder? Porque para você conquistar pessoas,
para você ter estratégias para ganhar pessoas, para ensinar, para ministrar a palavra da célula, você precisa de criatividade, senão se torna cansativo e maçante. Sabe, essa dinâmica, de repente, de fazer aqui de meia em meia hora, é uma criatividade, é uma direção da parte de Deus, para que o negócio fique mais dinâmico. Sabe, se toda célula você faz, você nunca colocou uma cartolina pendurada na parede, coloca um dia. Hoje eu vou fazer um mural. Hoje eu vou fazer um quebra-gelo diferente. Hoje eu vou fazer uma célula no parque. Sabe, porque a criatividade vai atrair pessoas que querem ver o que está acontecendo. Na hora de ajudá-las a sair de dificuldade, criar algo que verdadeiramente resolverá o problema. Às vezes, para você direcionar uma pessoa, você precisa ser criativo, você precisa ter uma mente criativa, mas não é uma criatividade natural, é uma criatividade que vem do Espírito. Você tem que ter a criatividade do Espírito na sua vida. Peça para o Senhor te inspirar. Invente maneiras de envolver sua célula com o Senhor. Sabe? Crie algo, ofereça um jantar para eles. Nós vemos líderes de célula que nunca convidaram os irmãos para ir na célula, na casa deles. Ok, que é importante que você conheça a casa de todos, mas também é importante que você convide os irmãos para ir lá e conhecer a sua casa e preparar algo especial para eles. Sabe? Eu quero marcar o coração dos meus membros, porque os meus irmãos, os membros da sua célula, têm que perceber o quanto você quer marcá-los, o quanto você quer amá-los. E para isso você precisa de ter uma mente criativa. É igual liderar as crianças. Por que as crianças amam o Ministério Kids? Porque existe um material criativo desenvolvido pela pastora Márcia. Então, os Domingos Kids não são iguais. Cada Domingo Kids a gente tem uma direção, tem uma aula. Então, um dia a gente faz um teatro de uma forma, outro domingo de outro. O quebra-gelo é diferente. E isso atrai as crianças. Acredite, atrai os membros da célula também. Uma célula dinâmica, uma célula animada, fazer um louvor. Hoje, irmãos, nós vamos fazer um louvor diferente. Traga um instrumento musical. Compre um instrumento musical infantil e traga. Que um vai tocar violão infantil, outro vai tocar pandeiro, outro vai tocar bateria. Nós vamos fazer um louvor diferente na célula. Sabe? Você vai fazer a oferta da célula. Não sei se tem oferta em todas as células, mas nas crianças tem, né? Faz uma oferta diferente, sabe? Para que os irmãos possam se sentir animados e inspirados a ir na próxima semana. A estar lá na próxima semana. Com certeza eles vão sair contando. Nossa, eu fui lá na célula do pastor Alexandre. Ele faz um louvor muito animado. Nossa, ele ministra a palavra de uma maneira dinâmica, diferente. Isso com certeza vai envolvê-los. Amém? Quarto ponto, inclusive um ponto muito importante, compaixão. Quero ler Salmo 145, 9. Diz assim, se puder projetar, enquanto eu bebo água. Mesmo que tenha Efésios aí, eu quero antes ler Salmo 145, 9. Diz assim, o Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. Sabe, queridos, alguém que tem compaixão, não tem compaixão só por aquele que você gosta, não. Não tem compaixão só por aquele que faz o que você está pedindo, não. A compaixão de Cristo, como diz aqui em Salmos, é uma compaixão para todos, para toda criatura. Para o bêbado que está lá na sua célula, para o sem compromisso que está lá na sua célula, para o que dá trabalho que está lá na sua célula, para aquele que só briga no casamento que está lá na sua célula. Não é só aquele que faz. Você não vai no shopping, chama para tomar um suco, só aquele que faz o que você está pedindo. Sabe, você não visita a casa só daquele que te oferece um café. Você visita a casa daquele que não pede nem para você sentar. Sabe, você tem compaixão por aquele que não te dá prazer. Compaixão precisa queimar no seu coração. Um ministério frutífero e crescente é um ministério de homens e mulheres tomados por a compaixão de Cristo. Onde a dor do seu irmão é a sua dor. Sabe, eu posso te falar isso com toda a autoridade do mundo, porque eu sempre busquei ter um coração cheio de compaixão pelas vidas que Deus me deu. E se eu vou te contar aqui todas
as experiências que eu tive com isso, ou tudo que Deus já me usou para fazer na vida dos irmãos, para vê-los transformados, você fala, nossa, pastora, não sei se eu passaria por tudo isso. Sabe, nós já tiramos pessoas drogadas, surtadas, debaixo da cama. Eu já fui fazer uma vez uma célula kids em cima de uma pedra. A irmã construiu uma casa, um barraco em cima de uma pedra. E hoje ela é uma mulher de Deus, líder de célula lá na videira da Barra Funda. Esse irmão que nós fomos tirar, ele é discipulador lá na videira da Barra Funda. Sabe, já fomos pegar, irmãos, uma jovem uma vez, eu acho que o Alexandre deve lembrar, acho que era até da célula dele, em um campão que ela estava escondida, porque ela vivia fugindo de casa, dando o maior trabalho do mundo. Todo mundo falava para nós, desiste dela. Não sei como você aguenta. Sabe, então você tem que ter esse espírito. Se o irmão faz 2 semanas que não vai na sua célula, visita a casa dele. Aí ela fala, pastor, mas eu tentei marcar. Você já tenta marcar na intenção de que ele não te atenda para usar essa desculpa. Não marque, vá sem marcar mesmo. Vá sem marcar. Porque quando alguém fala para mim, eu tentei marcar, eu falo, mano, você está errada. Você não tem que marcar. Vai lá. Ué, você vai tentar marcar, sabendo que a pessoa não vai te atender? Estou anotando no meu caderninho. Quantas vezes ela não quis me atender? Anota quantas você foi e ela bateu a porta na sua cara. Aí fica melhor. Sabe, isso é compaixão. Compaixão, a gente que lida com criança, eu falo que eu não posso escutar a história triste de criança, porque eu não tenho, eu fico muito mal. Porque você pode, como você vê um pequenino padecendo. Eu estou falando para líder kids, porque a gente também tem líder kids aqui, né? Você vê uma criança padecendo na sua cela e não te toma o coração essa situação. Né? Contei aqui, né, de uma família com 3 crianças que estavam com algumas necessidades. Nós nos reunimos para ajudar. E hoje a gente vê eles mais felizes, mais animadinhos. Sabe, vindo um dia, essa criança estava no Domingo Kids, a discipuladora dela que me contou. Deus já tinha me tomado de uma compaixão por essa família, eu estava conversando com ela, e aí ela falou que fez um apelo, numa oração, e pediu para as crianças falarem o que elas tinham para agradecer. E aí uma da criança dessa família disse assim, tia, eu não tenho nada para agradecer. Não tenho nada para agradecer. Eu fiquei pensando, qual que é a mentalidade dessa criança com relação a Deus? O que nós podemos fazer para mudar isso? Aí eu disse para ela, olha, você vai ministrar a bondade de Deus na vida dessa criança. Do quanto Deus é bom, do quanto Deus é poderoso para fazer. O simples fato dele estar dentro do corpo de Cristo e poder dizer, sim, amém, já é um motivo de agradecer. Já é motivo para agradecer. Falei, nós vamos nos responsabilizar por ministrar a bondade de Deus na vida dessa criança. Entende? Isso é compaixão. É o que a nossa igreja precisa, é o que o corpo de Cristo precisa. Se você não tem compaixão, querido, você não tem resultado. Acredite nisso. Em Efésios 5:27 diz, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o propósito de Deus para nós. E só vamos viver isso com um coração compassivo. Um coração que anseia ver o outro feliz. O outro crescendo. O outro avançando. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. 5, disposição. Quando você entender que Deus o chamou para isso, não faltará disposição para apacentar as pessoas. Querido, hoje um dos maiores problemas da igreja, sendo bem real para vocês, sabe o que é? Falta de disposição. Porque quando você tem disposição, você sai chutando tudo, quebrando tudo, correndo aquilo que é necessário e conquistando o que Deus tem para você. Agora, quando você é cansado, quando você é desanimado, quando você não tem disposição, você tem desculpas para tudo. Sabe? Também posso te falar isso com autoridade. Eu estava esses dias aconselhando uma irmã falando sobre isso. Nós temos uma rotina assim, bem acelerada. E glória a Deus por isso. Sabe? O meu descanso é no céu.
Quando você tem uma mentalidade, meu Deus, mais um treinamento. O problema não é o treinamento, o problema é a sua falta de disposição. Porque quando você tem uma horinha vaga, onde você vai? Se eu perguntar para você quantas vezes no mês ou no semestre você vai no shopping, você vai dizer para mim uma meia dúzia, mas um treinamento no semestre para você é muito. Porque não te dá prazer. Então, a disposição para ir lá para o shopping, andar, caminhar, você tem. Por quê? Porque é algo que te dá prazer. Mas, às vezes, para liderar, para estar num treinamento, para participar de um encontro, é pesado para você. Você não tem tempo. Os irmãos pensam. Não é o caso de você aqui, é outro lugar, tá? Só para a gente fazer um combinado. Mas tem irmão que pensa que a gente é tonto. Não é verdade? Quando o irmão fala assim, minha vida está muito corrida, meu Deus, vira e mexe, a gente encontra os irmãos nas postagens do WhatsApp, fazendo um monte de coisa. Pastora, não pode fazer? Pode não, deve fazer. Você deve, eu também faço. Mas acredite, dá para conciliar. Quando você tem compaixão, quando você tem integridade, quando você entende o propósito de Deus, dá para conciliar, dá para fazer tudo. Dá para você ter lazer, dá para você ter tempo com a sua família, dá para você passear, dá para você cumprir com as suas funções dentro do corpo de Cristo. A gente sabe, irmãos, eu sei qual que é a rotina de uma dona de casa, eu sou dona de casa. Eu sei qual que é a rotina de uma mãe de criança pequena, eu tenho 2. Eu sei qual a rotina de um líder de célula, nós já liderei célula. Sei qual a rotina de um discipulador, já fui discipuladora. Então, acredite, nós sabemos. Acorda cedo, dá uma ajeitadinha na casa, faz o almoço, entende? Ora primeiro, da tarde atende um irmão, no final da tarde vai no shopping, se você tem essa necessidade de lazer, à noite vem no compromisso da igreja. E quem trabalha fora? Trabalhou fora o dia inteiro, vem direto para o prédio, determina um dia ou 2 para você fazer coisas que você precisa, entende? Então é possível, tenha disposição. Não fica assistindo Netflix, não fica sentado no sofá, não fica no Instagram, porque você vai conseguir fazer tudo que Deus tem para você. Quando a disposição desvanece, nos recuperamos, sabendo que Jesus também teve muita disposição para morrer em uma cruz por nós. Sabe, eu tiro o chapéu para as irmãs de Célula Kids. Porque as irmãs, elas vêm com toda a disposição do mundo, catando aquele monte de criancinha, elas pagam a condução do bolso, elas compram o lanche, as criancinhas saem chutando tudo, arrancando as bolas, e gritando, e rolando, e as irmãs catam uma pelo braço, outra pelo braço, e daqui a pouco a célula acontece, as crianças são tomadas por Deus, e depois ela chega para o culto e vai fazer é assim. Então você, adulto, acredite, você dá conta, sua esposa dá, você dá também. Amém? 6º, já estou caminhando para o final. Saber falar na vida das pessoas. Eu costumo dizer que discipular pessoas é um dom. Você tem que ter a vida de Deus fluindo em você para discipular pessoas. Porque você não fala de uma maneira natural, você precisa falar de uma maneira espiritual. Então, primeiramente, as pessoas o aceitam, depois elas aceitam suas ideias e projetos. Então, você precisa entender que, na medida que alguém te aceitou, você é determinado por Deus para discipulá-la. E você precisa saber a porta para entrar na vida dela. E a porta é o discipulado. É você ter uma palavra de Deus na vida dela. Acredite, queridos. O que marca as pessoas é aquilo que Deus usa você na vida dela. Então, vou te dar um exemplo. Se você tem uma palavra de Deus para alguém que está passando por uma circunstância muito difícil, e Deus te usa para falar, aquela pessoa nunca vai esquecer a palavra de Deus que você liberou para a vida dela. Então, quando você fala na vida das pessoas com poder, com autoridade, com unção, você ora antes de atender, antes de discipular, antes de ensinar. Como o pastor Neto falou aqui, eu também penso assim como ele. Os irmãos pedem a palavra no final do dia. Eu, para ministrar uma palavra... Meu marido está aqui que não me deixa mentir. Os irmãos também que andam comigo. Eu gosto de saber o meu tema uma semana antes. Porque durante todos os dias da semana eu vou ruminando aquilo que eu vou ministrar. E aí quando eu vou ministrar, eu estou tomada pelo poder de Deus. Por quê? Porque aquela palavra, ela falou comigo primeiro. Ela ministrou no meu coração. Todos nós temos uma porta de entrada para as nossas vidas. Agora existe uma porta secreta em todas as pessoas.
É a porta da consideração. Então, você precisa ser alguém que anseia falar na vida das pessoas, que considera ministrar na vida dessas pessoas. Amém? Sétimo e penúltimo. Flexibilidade e inflexibilidade. Não somos nós que definimos o que é flexível e o que é inflexível, mas sim a palavra de Deus. Nós precisamos ser inflexíveis com o pecado. Então, aquilo que é pecado, nós não aceitamos. Mas, se você que está sendo inflexível com aquilo que você pensa, você está errado. O que você pensa é o que menos importa. Eu tô inflexível com a irmã porque ela faltou na célula para ir na casa da tia dela. Ok, você ficar insatisfeito, mas você tem que ter flexibilidade. Você não pode, porque ela não está pecando. Agora, se a irmã faltou na célula para, sei lá, mentiu, faltou na célula e mentiu, contou uma mentira para você, ok, você vai ser inflexível, porque aponta para o pecado. Então, oi? Sim, com o pecado. Não é isso? Não é? Você vai ser inflexível com o pecado, não com a pessoa. Né? Porque nós amamos o pecador. Então, não podemos exigir aquilo que a Bíblia não exige. Por outro lado, não podemos flexibilizar aquilo que a Bíblia não flexibiliza. Então, vou dar um exemplo bem prático para você. Nós sabemos que aqui na videira, nós pregamos o quê? A corte. Sim ou não? Isso faz parte da nossa visão. Um relacionamento santo, consagrado. Mas, até um ensinamento para você. A irmãzinha ou irmãozinho da sua célula quer namorar, você não pode expulsar o irmão da célula. Você vai amá-lo. Falar, olha, querido, deixa eu te falar. Infelizmente, por conta da visão da igreja, ou felizmente, você não pode ter uma função no corpo. Não dá para você liderar. Porque a nossa visão, um líder de célula não namora. Ele faz corte, ele tem um relacionamento santo. Mas se você quer namorar, você é bem-vindo aqui da mesma maneira. Deixa eu poder te ajudar nesse tempo. Quero estar junto com você, te orientando. Traga seu namorado. Mas o que a gente vê hoje? A pessoa começa a namorar, você exclui a pessoa. Ou o irmãozinho lá da célula. Isso serve para os adultos também. Tem um viúvo lá, um solteiro. Ele fala que ele vai namorar. Os irmãos líderes ficam querendo matar. Aquele irmão carnal. Então, nós precisamos ter essa flexibilidade. Porque então a gente vai perdendo muita gente. Entretanto, precisamos ser flexíveis com pessoas. Eu não vou ler a passagem por causa do tempo, mas depois você pode ler. Você precisa saber aquilo que você consegue administrar. E último ponto, alvos. Alvos são necessários para que a célula tenha uma direção clara e possa se preparar para conquistá-los. Uma pessoa sem alvo é uma pessoa que não sabe aonde ela quer chegar. Ela não sabe para onde vai. Então, todos os anos, eu coloco um alvo diante do Senhor. Eu me lembro que antes de nós termos uma supervisão, eu coloquei um alvo no início do ano. E eu falei para o Alexandre, o meu alvo esse ano é nós nos tornarmos uma supervisão. Eu me lembro dele falar assim, Soraya, nem vou orar por isso. Não coloca esse ponto, não. Deus faz na hora que Ele quiser. Eu falei, não. Deus vai saber qual que é o desejo do meu coração. Eu vou falar para Deus. Se vai acontecer, eu não sei, porque o tempo é dele. E comecei a colocar como alvo. Eu orei o ano inteiro. E, durante aquele ano, Deus moveu de uma maneira poderosa. Nós nos tornamos uma supervisão. E hoje nós estamos aqui. Por quê? Porque eu tive um alvo. Esse semestre, comecei o ano com um alvo. Apresentei o projeto para as irmãs. Falei, nós vamos trabalhar com datas. Data desses eventos, dessa programação, desse evangelismo. E no final do semestre, todas as células vão ter uma data de multiplicação, porque esse é o nosso alvo. E assim nós estamos fazendo. Eu vou pegando no pé das irmãs, as irmãs vão pegando no pé das discipuladoras, e o reino de Deus vai crescendo. Então, se você não tem um alvo, saia daqui hoje com um alvo diante do Senhor. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Declarar que todo alvo que você colocou diante de Deus vai ser liberado sobre a sua vida. Sabe? Não duvide.
Creia, creia, ore, profetize, porque vai frutificar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Contrariando toda estatística humana das mulheres que são demoradas, terminei no meu tempo. Amém. Pastores, aprende com a pastora, tá vendo? Exato, 38. Quero convidar aqui a última palavra de agora, antes do almoço. Amém? Vocês estão cansados? Glória a Deus.